Olá, bem-vinda ao canal Pharmaflix. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo do clonazepam, um dos medicamentos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do Brasil. Vamos desvendar para que ele serve, como ele age no nosso cérebro, quais são suas versões, os nomes comerciais como o famoso Rivotril e, claro, o genérico. Falaremos sobre as indicações corretas, quem não pode usar, as dosagens, os efeitos colaterais e os cuidados essenciais que você precisa ter. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Por isso, se você tiver alguma dúvida durante o vídeo ou quiser compartilhar sua experiência com o tratamento, por favor, escreva aqui embaixo. Seus comentários não apenas nos ajudam a criar conteúdo melhor, mas também criam uma comunidade onde todos podem aprender e se apoiar, trocando histórias e informações valiosas. É fundamental reforçar que este vídeo tem um propósito puramente educativo. As informações aqui apresentadas não substituem de forma alguma a consulta e a orientação de um profissional de saúde qualificado. Todo e qualquer tratamento com medicamentos, especialmente os controlados como o clonazepam, deve ser iniciado, ajustado e interrompido apenas sob a supervisão de um médico. Então, vamos começar pelo básico. O que é o clonazepam? Ele pertence a uma classe de medicamentos chamada benzodiazepínicos. Pense nessa classe como uma equipe de elite de calmantes do sistema nervoso central. Eles são especialistas em diminuir a velocidade da comunicação entre os seus neurônios. Imagine o seu cérebro como uma cidade grande, cheia de avenidas com trânsito intenso. Às vezes, esse trânsito fica caótico, rápido demais, gerando engarrafamentos e acidentes, o que no nosso corpo se manifesta como ansiedade, pânico ou até uma convulsão. O clonazepam age como um agente de trânsito extremamente eficiente, que vai para os cruzamentos mais movimentados e coloca sinais de devagar, organizando o fluxo e trazendo a calma de volta. Para entender como ele faz isso, precisamos falar sobre um mensageiro químico no nosso cérebro, um neurotransmissor chamado GABA, sigla para ácido gama-aminobutírico. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Pense nele como o pedal de freio do seu sistema nervoso. Quando o GABA se liga aos seus receptores nos neurônios, ele basicamente diz para aquela célula nervosa: "Ei, relaxa aí e diminui o ritmo." Isso ajuda a prevenir que os neurônios fiquem superexcitados e disparem sinais sem controle. O que o clonazepam faz é genial e sutil. Ele não aumenta a quantidade de GABA no cérebro, mas ele se liga a um local específico no receptor de GABA e o modifica, tornando esse receptor muito mais sensível e eficiente. É como se você tivesse uma fechadura e uma chave. A chave é o GABA. O clonazepam não é uma nova chave, mas sim uma gota de óleo lubrificante que você coloca na fechadura. Com o óleo, a chave original, o nosso GABA, consegue girar com muito mais facilidade e abrir a porta da calma no neurônio de forma mais potente. O resultado é um efeito inibitório amplificado. O cérebro desacelera, a ansiedade diminui, os músculos relaxam e a atividade elétrica que causa convulsões é controlada. É um mecanismo de ação muito elegante, que potencializa um processo que o nosso corpo já faz naturalmente. Agora que entendemos como ele funciona, vamos para uma das partes mais importantes. Para que ele é indicado? As indicações do clonazepam são bem específicas e estão descritas na bula. A primeira, e talvez a mais conhecida, é para o tratamento de transtornos de ansiedade. Ele é muito eficaz, por exemplo, no transtorno de pânico. Pessoas com pânico sofrem de crises súbitas e intensas de medo, com sintomas físicos como palpitações, falta de ar e tontura. O clonazepam, por sua ação rápida, consegue apagar o incêndio de uma crise em andamento e, quando usado de forma contínua, ajuda a prevenir que novas crises aconteçam. Ele também é usado na fobia social e no transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa vive em um estado constante de preocupação e tensão.
Outra indicação fundamental do clonazepam é como um anticonvulsivante. Ele é usado no tratamento de diversos tipos de epilepsia, especialmente em crianças. Ele é eficaz para crises de ausência, que são aqueles episódios curtos em que a pessoa parece se desligar do mundo por alguns segundos, e também para crises mioclônicas, que envolvem espasmos musculares súbitos e breves. A sua capacidade de frear a atividade elétrica descontrolada no cérebro faz dele uma ferramenta valiosa no arsenal contra as convulsões. Além disso, o clonazepam pode ser indicado para outras condições. Por exemplo, em transtornos do humor, como o transtorno bipolar, ele pode ser usado como um adjuvante, ou seja, em conjunto com outros medicamentos. Em fases de mania ou hipomania, quando a pessoa está extremamente agitada e com a energia à flor da pele. Ele ajuda a acalmar e a estabilizar o humor. Ele também pode ser prescrito para tratar a acatisia, uma inquietação motora angustiante que pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos antipsicóticos. A pessoa sente uma necessidade incontrolável de se mover, e o clonazepam ajuda a aliviar essa sensação. Outros usos incluem o tratamento de vertigens e distúrbios do equilíbrio, pois ele pode atuar em certas áreas do cérebro que controlam essa função. E, claro, a insônia. Embora não seja a primeira escolha para o tratamento crônico da insônia, devido aos riscos de dependência, ele é frequentemente usado por um curto período para ajudar a pessoa a regular o sono, especialmente quando a dificuldade para dormir está ligada a uma ansiedade intensa. Ele ajuda a desligar a mente agitada que impede o sono de chegar. Vamos falar sobre as apresentações e nomes. O nome comercial mais famoso no Brasil é, sem dúvida, o Rivotril, do laboratório Roche. Mas hoje em dia, o clonazepam está amplamente disponível como medicamento genérico, que tem o mesmo princípio ativo, a mesma dose e a mesma eficácia, mas geralmente com um custo menor. A existência do genérico tornou o tratamento mais acessível para muitas pessoas. Quanto às formas farmacêuticas, temos principalmente duas. A mais comum são os comprimidos, que vêm em diferentes dosagens. As mais usuais são de 0,25 mg, 0,5 mg e 2 mg. Existe também o comprimido sublingual, que é projetado para ser colocado debaixo da língua. A vantagem dessa forma é a absorção mais rápida. Como a área sob a língua é muito vascularizada, o medicamento cai diretamente na corrente sanguínea sem passar pelo estômago e fígado primeiro. Isso faz com que o efeito comece mais rápido, o que é ótimo para controlar uma crise de pânico no momento em que ela acontece. A outra forma muito popular é a solução oral, ou seja, as gotas. A apresentação em gotas geralmente vem em uma concentração de 2,5 mg por mililitro. A grande vantagem das gotas é a flexibilidade da dose. Cada gota contém cerca de 0,1 mg de clonazepam. Isso permite que o médico ajuste a dose de forma muito precisa, aumentando ou diminuindo de gota em gota. Isso é especialmente útil para crianças, idosos ou durante o processo de desmame do medicamento, que precisa ser feito de forma muito lenta e gradual. E como se usa o clonazepam? A posologia, ou seja, a dose e a frequência, varia enormemente dependendo da pessoa, da condição a ser tratada, da idade e da resposta individual. Por isso, é absolutamente crucial seguir a prescrição médica à risca. Para transtornos de ansiedade, por exemplo, o médico pode começar com uma dose baixa, como 0,25 ou 0,5 mg, dividida em 2 ou 3 vezes ao dia, e ir aumentando gradualmente até encontrar a dose mínima eficaz. O objetivo é sempre usar a menor dose que controla os sintomas, pelo menor tempo possível. No tratamento da epilepsia, as doses podem ser diferentes e o esquema de administração também. Muitas vezes, a dose principal é administrada à noite.
para ajudar no controle de convulsões noturnas e minimizar a sonolência durante o dia. A dose máxima diária geralmente não ultrapassa 20 mg em adultos. Para crianças, a dose é calculada com base no peso corporal e é ainda mais rigorosa. Se você esquecer de tomar uma dose, a orientação geral é tomá-la assim que se lembrar. No entanto, se já estiver perto do horário da próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima no horário normal. Nunca, jamais, tome 2 doses de uma vez para compensar a que foi esquecida. Agora, vamos entrar em um terreno que exige muita atenção: os efeitos colaterais. Todo medicamento tem potencial para causar efeitos adversos. E com os benzodiazepínicos não é diferente. O efeito colateral mais comum, quase universal, é a sonolência. O clonazepam está literalmente desacelerando seu cérebro. Por isso, é muito comum sentir-se sonolento, cansado ou com menos energia, especialmente no início do tratamento, até o corpo se adaptar. Junto com a sonolência, vem a tontura e a diminuição da coordenação motora. Você pode se sentir um pouco desajeitado, com dificuldade para realizar tarefas que exigem precisão. Por causa desses efeitos, é extremamente perigoso dirigir veículos ou operar máquinas pesadas enquanto se está sob o efeito do clonazepam. O risco de acidentes é real e muito elevado. Pense que seus reflexos estão mais lentos, sua atenção está diminuída. É como dirigir após uma noite mal dormida ou tendo bebido álcool. Falando em álcool, a combinação de clonazepam com bebidas alcoólicas é uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer. Ambos são depressores do sistema nervoso central. Usá-los juntos potencializa o efeito de ambos de forma drástica. O resultado pode ser uma sedação profunda, dificuldade respiratória grave, perda de consciência, coma e até a morte. É uma mistura que deve ser evitada a todo custo. Outros efeitos colaterais comuns incluem fraqueza muscular e, em alguns casos, problemas de memória. O clonazepam pode causar algo chamado amnésia anterógrada. Isso significa que a pessoa pode ter dificuldade de formar novas memórias enquanto o medicamento está fazendo efeito. Você pode ter uma conversa e no dia seguinte não se lembrar dela. Isso geralmente acontece com doses mais altas. Existem também os chamados efeitos paradoxais. Embora seja raro, em algumas pessoas, especialmente crianças e idosos, o clonazepam pode causar o efeito oposto ao esperado. Em vez de acalmar, ele pode provocar agitação, irritabilidade, agressividade, alucinações e pesadelos. Se isso acontecer, é fundamental comunicar ao médico imediatamente. Não é um sinal de que o remédio não está funcionando, mas sim uma reação adversa que precisa ser manejada. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala: o risco de tolerância, dependência e abstinência. Este é o principal motivo pelo qual o clonazepam e outros benzodiazepínicos são medicamentos de uso controlado, com receita especial. A tolerância ocorre quando, com o uso contínuo, o corpo se acostuma com o medicamento e a mesma dose já não produz o mesmo efeito. A pessoa pode sentir a necessidade de aumentar a dose para obter o alívio que tinha no início. É um sinal de alerta de que o corpo está se adaptando à presença da substância. A dependência física acontece quando o cérebro se adapta tanto à presença do clonazepam que passa a contar com ele para funcionar normalmente. Ele se esquece de como se autorregular sem aquele lubrificante para o sistema GABA. Nesse ponto, se o medicamento for retirado de forma abrupta, a pessoa sofre uma crise de abstinência. O cérebro, subitamente privado do seu freio artificial, entra em um estado de superexcitação. Os sintomas da abstinência podem ser muito desagradáveis e até perigosos. Eles incluem uma ansiedade de rebote muito intensa, insônia,
tremores, sudorese, dores musculares, irritabilidade e, em casos graves, convulsões e psicose. É por isso que a retirada do clonazepam deve ser sempre feita sob supervisão médica, através de um processo chamado desmame ou tapering. O médico vai criar um cronograma para reduzir a dose de forma muito lenta e gradual, ao longo de semanas ou até meses. Imagine que você está usando uma muleta para andar. Você não a joga fora de um dia para o outro. Você começa a colocar um pouco menos de peso nela, a cada dia, até que sua perna esteja forte o suficiente para andar sem ajuda. O desmame do clonazepam segue o mesmo princípio, dando tempo para o cérebro se readaptar e voltar a produzir seus próprios mecanismos de calma. Quem não pode tomar clonazepam de jeito nenhum? Existem algumas contraindicações absolutas. A primeira, obviamente, é para pessoas com histórico de alergia ao clonazepam ou a qualquer outro benzodiazepínico. Outra contraindicação importante é em pacientes com insuficiência respiratória grave, pois o medicamento pode deprimir ainda mais a respiração. Pessoas com apneia do sono também devem evitar, pois pode piorar as pausas respiratórias durante a noite. Pacientes com insuficiência hepática grave, ou seja, com o fígado muito doente, também não devem usar, pois é o fígado que metaboliza e elimina o medicamento do corpo. Se o fígado não funciona bem, o remédio pode se acumular e atingir níveis tóxicos. Outras condições que exigem muito cuidado são o glaucoma de ângulo fechado agudo e uma doença muscular chamada miastenia gravis, na qual o clonazepam pode piorar a fraqueza muscular. E claro, o uso na gravidez e na amamentação. O clonazepam atravessa a placenta e pode afetar o feto, podendo causar a síndrome do bebê flácido, com hipotonia muscular e dificuldade para respirar e mamar ao nascer. O bebê também pode nascer dependente e sofrer uma crise de abstinência neonatal. Na amamentação, o medicamento passa para o leite materno, podendo causar sedação e outros efeitos no lactente. Portanto, seu uso nessas fases deve ser muito bem avaliado pelo médico, pesando os riscos e os benefícios. Os idosos são uma população que merece atenção especial. Eles são muito mais sensíveis aos efeitos sedativos do clonazepam. O risco de quedas, fraturas, confusão mental e comprometimento cognitivo é significativamente maior nessa faixa etária. As doses para idosos devem ser sempre as menores possíveis e o tratamento monitorado de perto. É importante entender que o clonazepam é uma ferramenta e, como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Ele é um medicamento extremamente eficaz para o que se propõe: controlar a ansiedade aguda, o pânico e as convulsões. Ele pode ser um verdadeiro salva-vidas em momentos de crise. O problema não está no medicamento em si, mas no uso inadequado, prolongado e sem acompanhamento. Ele não foi projetado para ser uma pílula da felicidade ou uma solução para os problemas do dia a dia. O tratamento de transtornos de ansiedade e outras condições de saúde mental é multifacetado. O medicamento é apenas uma parte da equação. A psicoterapia, por exemplo, é fundamental. Enquanto o clonazepam apaga o incêndio, a terapia te ensina a ser um bombeiro. Ela te dá ferramentas para entender a origem da sua ansiedade, para desenvolver estratégias de enfrentamento e para modificar padrões de pensamento e comportamento que perpetuam o problema. Usar apenas o medicamento sem fazer terapia é como tomar um analgésico para uma dor de dente causada por uma cárie, sem nunca ir ao dentista para tratar a causa do problema. Mudanças no estilo de vida também são cruciais. Praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada, cuidar da higiene do sono, aprender técnicas de relaxamento como meditação ou respiração profunda, tudo isso ajuda o cérebro a se regular de forma natural e diminui a necessidade de depender de um medicamento para se sentir calmo.
Em resumo, o clonazepam é um medicamento potente, com lugar bem definido na medicina. Ele age turbinando o sistema de freio natural do nosso cérebro, o sistema GABA, trazendo calma e controle em situações de extrema excitação neural. Disponível em comprimidos, comprimidos sublinguais e gotas, sob nomes como Rivotril ou como genérico. Suas indicações vão desde o controle de crises de pânico e ansiedade generalizada até o tratamento de diversas formas de epilepsia. No entanto, seu uso vem acompanhado de efeitos colaterais importantes, como sonolência e tontura, e riscos significativos de tolerância e dependência se usado de forma crônica e sem critério. A interação com o álcool é extremamente perigosa. A retirada deve ser sempre gradual e acompanhada por um médico para evitar a síndrome de abstinência. Ele é um excelente recurso para crises e para tratamentos de curto a médio prazo, mas não deve ser visto como uma solução definitiva e isolada. O tratamento ideal envolve uma abordagem completa, que inclui terapia, mudanças de hábitos e o uso racional e consciente da medicação. Sempre sob a orientação do profissional que conhece seu histórico e suas necessidades.